Imagine ser o dono do mundo. Imagine ter marchado por mais de 10 anos, vencido o Império Aquemênida, fundado dezenas de cidades com o seu nome e chegado às margens do rio Ifase, na Índia, onde seus soldados, exaustos, imploraram para voltar. Imagine ser Alexandre, o Grande, o homem que uniu o Ocidente e o Oriente sob uma única coroa. Agora imagine que, no auge desse poder, a oeste 32 anos, você morre em uma cama na Babilônia, cercado por vapores de vinho, malária ou veneno, sem deixar um herdeiro capaz de assumir o trono. Este foi o cenário em 10 de junho de 323 AC. A morte de Alexandre não foi apenas a perda de um rei, foi a implosão de um sistema solar onde ele era o único sol. Sem ele, os planetas, seus generais menos, começaram a colidir. O que se seguiu foi a Guerra dos Diádocos, os sucessores, um conflito que durou mais de 40 anos, envolveu 3 continentes e provou que, na política antiga, a lealdade morria junto com o líder. O leito de morte e o enigma de Alexandre estava cercado por seus generais mais próximos, Pérdicas, Ptolomeu, Seleuco, Antígono, Lisímaco e outros, quando questionado sobre a quem deixaria o seu império. A lenda diz que ele entregou o seu anel de sinete a Pérdicas e sussurrou Cratistos para o mais forte. Essas 4 palavras foram, na verdade, uma sentença de morte para milhões. Se Alexandre tivesse nomeado um herdeiro claro, talvez o império tivesse sobrevivido. Mas ele deixou apenas um maioerma com deficiência intelectual, Filipe Tri-Erridu, e um filho que ainda estava no útero de sua esposa persa, Roxana. Para os generais macedônios, orgulhosos e endurecidos por décadas de guerra, ser comandado por um bebê ou por um rei incapaz era inaceitável. Eles queriam o poder para si. A partilha da Babilônia, a paz que nasceu morta logo após o funeral, os generais se reuniram para a chamada partilha da Babilônia. Tentou-se um compromisso frágil. Arrideu seria rei nominal, e o bebê de Roxana, Alexandre IV, seria rei, se nascesse homem. Pérdicas, como detentor do anel real Tornucê, o regente do império. Uma espécie de primeiro-ministro com poderes ditatoriais, para manter os outros generais ocupados e longe do centro do poder. Pérdicas dividiu o império em satrapias províncias. Ptolomeu recebeu o Egito, a joia do império, rica em grãos e isolada por desertos. Antígono Monoftalmo o Caolho ficou com a Ásia Menor Central. Lisímaco recebeu a Trácia, a fronteira selvagem ao norte da Grécia. Humans do Cardia, o secretário de Alexandre, recebeu a Capadócia. Seleuco foi nomeado comandante da cavalaria de elite. Pérdicas acreditava que essa divisão manteria o equilíbrio. Ele estava redondamente enganado. O sequestro do corpo e a primeira guerra civil. O primeiro sinal de que a união era uma farsa veio de Ptolomeu. Ele era o mais pragmático dos generais. Enquanto os outros lutavam pelo império inteiro, Ptolomeu queria apenas o Egito. Ele sabia que, para ser rei, precisava de prestígio. Emitrito Anaisi. Código: o corpo de Alexandre, preservado em um sarcófago de ouro e mel. Estava sendo transportado da Babilônia para a Macedônia para um enterro real. Ptolomeu interceptou o comboio fúnebre na Síria e sequestrou o cadáver, levando-o para Mênfis e depois para Alexandria. Ter o corpo de Alexandre era como possuir o Santo Graal. Dava ao detentor uma legitimidade divina. Enfurecido, Maisdicas invadiu o Egito para punir Ptolomeu. Foi um desastre. Maisdicas não conseguiu cruzar o rio Nilo e, após perder milhares de homens devorados por crocodilos, foi assassinado em sua própria tenda por seus oficiais, incluindo Seleuco. A ascensão de Antígono e a queda da linhagem real com Pérdicas morto, a regência passou para Antípatro, um veterano que ficara na Macedônia. Mas Antípatro era velho e, quando morreu, nomeou um general chamado Poliperconte como sucessor, em vez de seu próprio filho, Cassandro.
Isso iniciou uma nova rodada de horror. Cassandro era um homem implacável. Ele não tinha o carisma de Alexandre, mas tinha uma sede de poder absoluta. Ele se aliou a Antígono na Ásia e começou uma campanha para dominar a Grécia e a Macedônia. Para consolidar seu poder, Cassandro percebeu que a linhagem de sangue de Alexandre era uma ameaça. Ele ordenou a execução de Olímpia, a mãe de Alexandre, que foi apedrejada até a morte. Anos depois, ele foi ainda mais longe. Mandou assassinar secretamente a viúva Roxana e o jovem Alexandre IV, que tinha apenas 14 anos. Com um golpe de caneta e adaga, a dinastia Argeada, que governava a Macedônia há séculos, foi extinta. Agora, não havia mais herdeiros. O campo estava livre para os generais se autoproclamarem reis. Antígono Moniftalmo, o homem que queria tudo enquanto Cassandro limpava a Macedônia, Antígono, o caolho, crescia na Ásia. Ele era o mais poderoso dos diádocos e o único que ainda acreditava que o império poderia ser reunificado sob um único comando, o dele, ao lado de seu filho, Demétrio Poliorcetes, o seriador de cidades. Antígono expulsou Seleuco da Babilônia e começou a marchar sobre as outras províncias. Seleuco fugiu para o Egito, aliou-se a Ptolomeu e, após a Batalha de Gaza, em 312 a.C., conseguiu retornar à Babilônia com apenas uma pequena força. Este evento marca o início da Era Seleucida, um calendário que seria usado no Oriente por séculos. Antígono e Demétrio eram imparáveis. Demétrio, um gênio da engenharia militar, construiu máquinas de cerco gigantescas, torres com 40 metros de altura revestidas de ferro, para atacar cidades como Rhodes. Embora o cerco de Rhodes tenha falhado, o metal abandonado dessas máquinas foi usado para construir o famoso Colosso de Rhodes. A fama dos Antigônidas ecoava por todo o mundo. A geopolítica dos elefantes, Seleuco e a Índia. Enquanto o Ocidente ardia, Seleuco olhava para o leste. Ele tentou reconquistar as províncias indianas de Alexandre, mas encontrou um oponente à altura Chandragupta Maurya, o fundador do Império Mauryan. Em vez de uma guerra de extermínio, os dois líderes chegaram a um acordo histórico em 305 a. Seleuco cedeu territórios no atual Paquistão e Afeganistão, e em troca recebeu 500 elefantes de guerra treinados. Este contrato de armas mudaria a balança de poder no Mediterrâneo. Naquela época, os elefantes eram os tanques de guerra da antiguidade, capazes de despedaçar falanges de infantaria e aterrorizar a cavalaria adversária. O clímax, a Batalha de Ipso 301 a.C., o domínio de Antígono, tornou-se insuportável para os outros generais. Formou-se uma grande coalizão. Cassandro Macedônia, Lisímaco Trácia, Seleuco Babilônia e Ptolomeu Egito uniram forças para derrubar o caolho. O encontro decisivo ocorreu em Ipso. Na atual Turquia, foi a maior batalha da era helenística, conhecida como a Batalha dos Reis. De um lado, Antígono e Demétrio com uma infantaria massiva. Do outro, Lisímaco e Seleuco. O fator decisivo foram os elefantes de Seleuco. Demétrio, em um ataque de cavalaria impetuoso, perseguiu a ala inimiga para longe demais do campo de batalha. Seleuco usou seus centenas de elefantes para criar uma barreira intransponível entre Demétrio e seu pai, Antígono. Isolado e sem apoio da cavalaria, o exército de Antígono foi destroçado. O velho general, aos 81 anos, recusou-se a fugir, esperando que seu filho voltasse, até ser atingido por uma chuva de dardos. Com sua morte, o último sonho de um império unido de Alexandre foi enterrado. A fragmentação final. Os três grandes reinos, após Ipso, o mundo foi dividido. Lisímaco e Seleuco inicialmente repartiram as terras de Antígono, mas logo se voltaram um contra o outro. Na última grande batalha dos veteranos, em Corupédio 281 a.C., Seleuco derrotou Lisímaco, tornando-se o último sobrevivente dos companheiros originais de Alexandre. No entanto,
Seleuco foi assassinado logo em seguida por um filho exilado de Ptolomeu. A geração dos Diádocos finalmente chegava ao fim. E o mapa do mundo antigo estava desenhado para os próximos 2 séculos. O reino ptolomaico Egito tornou-se o centro intelectual do mundo. Alexandria, com seu farol e sua grande biblioteca, era o lugar onde a ciência grega florescia. Os Ptolomeus adotaram os costumes egípcios, governando como faraós, mas mantendo a administração em grego. O Império Seleucida da Ásia, o maior em extensão, cobrindo da Turquia ao Afeganistão. Foi um império de cidades, onde centenas de novas Alexandrias e Antióquias foram fundadas, espalhando o modo de vida grego pelo coração da Ásia. A dinastia Antigone da Macedônia e Grécia, após anos de caos, os descendentes de Antígono conseguiram retomar o trono da Macedônia e exercer hegemonia sobre as cidades-estado gregas como Atenas e Corinto. O legado. O nascimento do helenismo. As guerras dos Diádocos são frequentemente vistas apenas como um período de carnificina, mas elas criaram algo novo. A civilização helenística, antes de Alexandre, a cultura grega era limitada às pequenas cidades-estado-polis. Com os Diádocos, a cultura grega tornou-se universal. Um grego de Marselha, na França, agora podia viajar até a Índia e encontrar pessoas falando sua língua, lendo Homero e filosofando nos mesmos termos. Este período viu o nascimento do estoicismo e do epicurismo, avanços na medicina por Herófilo, a primeira medição da circunferência da Terra por Eratóstenes e as invenções de Arquimedes. Foi uma era de comércio global, onde as rotas da seda começaram a se conectar ao Mediterrâneo. Sem as guerras e os reinos fundados pelos sucessores de Alexandre, o mundo romano, que viria a seguir, não teria tido a base cultural sobre a qual construiu seu próprio império. A história dos Diádocos nos ensina que o poder é uma força de natureza volátil. O império de Alexandre era magnífico, mas dependia de um único homem. Quando esse pilar caiu, a estrutura desabou em décadas de sofrimento. Quando esse pilar caiu, a estrutura desabou em décadas de sofrimento. No entanto, das cinzas desse caos, surgiu uma nova era de progresso científico e artístico que moldou o DNA do Ocidente. A tragédia dos sucessores é que, ao tentarem ser o mais forte, eles garantiram que ninguém jamais fosse tão forte quanto Alexandre. Eles ganharam reinos, mas perderam o mundo que seu líder havia sonhado, e você acompanhou essa jornada épica até aqui. Muito obrigado. Agora eu quero saber de você. Se você fosse um dos generais de Alexandre, tentaria manter o Império unido ou se estabeleceria em uma região rica, como o Egito? Comenta aqui embaixo, pois eu leio todos os comentários. Se este conteúdo agregou valor para você, não esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal. Se você é novo por aqui, clique no botão de se inscrever e ative o sininho. Isso ajuda a nossa comunidade de apaixonados por história a crescer cada vez mais. Um grande abraço, obrigado pela audiência e nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando os segredos do mundo antigo.